Audiobook do livro Inclusão Escolar. O que é, por quê, como fazer? De Maria Tereza Egler Mantuan. Capítulo 1. O que é inclusão escolar? O mundo gira e nessas voltas vai mudando. Nelas, vamos nos envolvendo e convivendo com o novo, sem nos perceber, de momento, o que o tempo e o trabalho conseguem transformar. Há, contudo, aqueles que são mais sensíveis, os que estão de prontidão, plugados nessas reviravoltas. Estes dão os primeiros sinais de alerta ao antever a novidade, a necessidade e a emergência do novo, a urgência de lutá-lo para não sucumbir ao que é velho e ultrapassado. Esses pioneiros, as sentinelas do mundo, estão sempre perto e não têm muitas saídas para se esquivar do ataque frontal das inovações. São pessoas que despontam nos diferentes âmbitos da atividade humana. E, no mesmo momento, começam a transgredir, a ultrapassar as fronteiras do conhecimento, dos costumes, das artes, inaugurando a qualquer custo um novo cenário mundial para as manifestações e atividades humanas. Eles têm clareza de seus propósitos e vão até o fim para defendê-los. Queiramos, saibamos ou não, estamos sempre agindo, pensando, propondo, refazendo, aprimorando, retificando, excluindo e ampliando com base em paradigmas. Conforme pensavam os gregos, os paradigmas podem ser definidos como modelos, exemplos abstratos que se materializam de modo imperfeito no mundo concreto. Podem também ser entendidos, segundo uma concepção moderna, como um conjunto de regras, normas, crenças, valores e princípios que são partilhados por um grupo em dado momento histórico e norteiam o nosso comportamento até entrarem em crise, porque não nos satisfazem mais, não dão mais conta dos problemas que temos de solucionar. Assim, Thomas Kuhn, em sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, e outros pensadores como Edgar Morin, em O Paradigma Perdido, A Natureza Humana, definem paradigma. Uma crise de paradigma é uma crise de concepção, de visão de mundo. Quando as mudanças são mais radicais, temos as chamadas revoluções científicas. O período em que se estabelece as novas bases teóricas suscitadas pela mudança de paradigmas é bastante difícil, pois caem por terra os fundamentos sobre os quais a ciência e os conhecimentos se assentavam, sem que se finque, de todo modo, os pilares que os sustentarão daí por diante. É inegável que os velhos paradigmas da modernidade continuam sendo contestados e o conhecimento, matéria-prima da educação escolar, mais do que nunca, passa por uma reinterpretação. As diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas e de gênero, entre outras, são cada vez mais desveladas e destacadas, sendo esse descortinar condição imprescindível para entender como aprendemos e compreendemos o mundo e a nós mesmos. Nosso modelo educacional mostra há algum tempo sinais de esgotamento, e nesse vazio de ideias que acompanha a crise paradigmática surge o momento oportuno das transformações. Um novo paradigma do conhecimento está emergindo das interfaces e das novas conexões que se formam entre saberes, outrora isolados e partidos, e dos encontros da subjetividade humana com o cotidiano, o social e o cultural. Redes cada vez mais complexas de relações, geradas pela velocidade das comunicações e informações, estão rompendo as fronteiras das disciplinas e estabelecendo novos marcos de compreensão entre as pessoas e do mundo em que vivemos. Diante dessas novidades, a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor, sem nem anulando e marginalizando a diferença nos processos pelos quais forma e instrui os alunos, e muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz de dar significado a objetos, fatos, fenômenos, à vida. Expressar dos mais variados modos o que sabemos implica representar o mundo com base em nossas origens, em nossos valores e sentimentos. O tecido da compreensão não se trama apenas com os fios do conhecimento científico, como Santos aponta. A comunidade acadêmica não pode continuar a pensar que só há um único modelo de cientificidade e uma única epistemologia, e no fundo todo o resto é um saber vulgar, um senso comum que ela acontece em todos os níveis de ensino e de produção do saber. A ideia de que nosso universo de conhecimento é muito mais amplo do que aquele que cabe no paradigma da modernidade traz a ciência para um campo de luta mais igual, em que ela tende a reconhecer outras formas de entendimento e aproximar-se delas, perdendo a posição hegemônica em que se mantém e deixando de ignorar o que foge aos seus domínios. A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de cientificidade do saber escolar. A escola se democratizou, abrindo-se para novos grupos sociais, mas não fez o mesmo em relação aos conhecimentos trazidos por esses grupos às salas de aula. Exclui ainda os que ignoram o conhecimento que ela valoriza e assim entende que a democratização é massificação de ensino, barrando a possibilidade de diálogo entre diferentes lugares epistemológicos. O pensamento subdividido em áreas específicas é uma grande barreira para que os que pretendem, como nós, inovar a escola. Nesse sentido, é imprescindível questionar o modelo que rege o ensino, dos primeiros passos da nossa formação escolar aos níveis educacionais mais graduados. Toda a trajetória escolar precisa ser repensada, considerando-se os efeitos cada vez mais nefastos das hiperespecializações dos saberes, que dificulta a articulação de uns com os outros e nos proporciona igualmente uma visão do essencial e do global. O ensino curricular de nossas escolas, organizado em disciplinas, isola, separa os conhecimentos, em vez de reconhecer suas interrelações. Contrariamente, o conhecimento evolui por recomposição, contextualização e integração de saberes em redes de entendimento. Não reduz o complexo
ao simples, tornando maior a capacidade de reconhecer o caráter multidimensional dos problemas e de suas soluções. Os sistemas escolares relutam muito em mudar de direção, porque também estão organizados em um pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em normais e com deficiência, dividir as modalidades de ensino irregular e especial e os professores em especialistas nesse e naquele assunto. A lógica dessa organização é marcada por uma visão determinista, mecanicista, formalista, reducionista, própria do pensamento científico moderno que ignora o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais é difícil romper com o velho modelo escolar e produzir a reviravolta que a inclusão impõe. Essa reviravolta exige, em nível institucional, a extinção das categorizações e das oposições excludentes, iguais versus diferentes, normais versus com deficiência, e, em nível pessoal, que busquemos articulação, flexibilidade, interdependência e transversalidade entre as partes que se conflitavam em nossos pensamentos, ações e sentimentos. Tais medidas se confrontam com as escolas conservadoras, tradicionais, em que ainda muitos de nós atuamos e nas quais fomos formados para ensinar. Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada à cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconheça a valorização, que reconhece e valoriza as diferenças. Chegamos ao impasse, como afirma Morim, pois para se reformar a instituição, temos de reformar a mente, mas não se pode fazê-lo sem uma prévia reforma das instituições. Integração ou inclusão? Tendemos a nos desviar dos desafios de uma mudança efetiva de nossos propósitos e de nossas práticas pela distorção, redução de uma ideia original. A inferenciação entre o processo de integração e o de inclusão escolar é prova dessa tendência e reforça a vigência do paradigma tradicional dos serviços educacionais. O debate acerca da integração e da inclusão criou inúmeras e infindáveis polêmicas, gerando as corporações de professores e de profissionais da área de saúde que atuam no atendimento às pessoas com deficiências, os paramédicos e outros que tratam clinicamente crianças e jovens com problemas escolares e de adaptação social. A situação não é mais a mesma, embora ainda existam alguns que não conseguem distinguir a inclusão total da inserção parcial de alunos com ou sem deficiência nas escolas comuns. Embora tenhamos caminhado muito no Brasil, a inclusão ainda mexe com as associações de pais que adotam paradigmas tradicionais de assistência às suas clientelas. Afeta professores da educação especial que se sentem temerosos de perder o espaço que conquistaram nas redes e classes especiais. E envolve ainda grupos de pesquisa das universidades. Depois de tantos anos de implementação da inclusão nas escolas brasileiras, persiste em professores do ensino regular a ideia de que não estão preparados para ensinar a todos os alunos. Consideram-se incompetentes para lidar com as diferenças nas salas de aula, sobretudo quando se trata de ensinar os alunos com deficiência, pois seus colegas especializados sempre receberam encaminhamentos desses alunos para estudar em suas classes e escolas especiais, sendo distinguidos na comunidade escolar pela capacidade de fazê-lo aprender. Mas a situação vem mudando sobremaneira. Uma porcentagem considerável de alunos com deficiência frequenta as escolas comuns diante dos matriculados em escolas especiais. Mas os casos de deficiência intelectual mais graves, de alunos com surdez e cegos que cursam escolas especiais, ainda têm sido escolarizados à parte dos demais colegas e há movimentos que exigem dos poderes públicos a manutenção dessa situação de exclusão. Felizmente, é inexpressível no momento o número de pais de alunos sem deficiência que não admitem a inclusão, por acharem que as escolas vão baixar ou piorar ainda mais a qualidade de ensino se tiverem de receber esses novos alunos nas salas de aulas comuns. Estamos pesquisando a questão e obtendo resultados que demonstram que é insignificante esse argumento contrário à inclusão escolar. Os dois vocábulos, integração e inclusão, conquanto têm um significado semelhante, são empregados para expressar situações de inserção diferentes e fundamentam-se em posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. Destaquei os termos porque acho ainda necessário frisá-los, embora admita que essa distinção já poderia estar bem definida no contexto educacional. O processo de integração escolar tem sido entendido de diversas maneiras. O uso do vocábulo integração refere-se mais especificamente à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas seu emprego dá-se também para designar alunos agrupados em escolas especiais para pessoas com deficiência ou mesmo em classes especiais, se existente, grupos de lazer ou residências para pessoas com deficiência. Os movimentos em favor da integração de crianças com deficiência surgiram nos países nórdicos em 1969, quando questionaram as práticas sociais e escolares de segregação. Sua ideia fundamental é o princípio de normalização que, não sendo específico da vida escolar, atinge o conjunto de manifestações e atividades humanas em todas as etapas da vida das pessoas, sejam elas afetadas ou não por uma incapacidade, dificuldade ou inadaptação. Pela integração escolar, o aluno tem acesso às escolas por meio de um leque de possibilidades educacionais que vai de inserção às salas de aula do ensino regular ao ensino em escolas especiais. O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar, da classe regular ao ensino especial, em todos os seus tipos de atendimento escolar especiais. Classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais segregados. É sabido, e alguns de nós têm experiência própria no assunto, que os alunos que migram
Das escolas comuns para os serviços de educação especial, muito raramente se deslocam para os menos segregados e também raramente retornam ingressam nas salas de aula do ensino regular. Na integração escolar, nem todos os alunos com deficiência cabem nas turmas de ensino comum, pois há uma seleção prévia dos que estão aptos à inserção. Para esses casos, são indicados a individualização dos programas escolares, currículos adaptados, avaliações especiais, redução dos objetivos educacionais para compensar a dificuldade de aprender. Em suma, a escola não muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se adaptar às suas exigências. A integração escolar pode ser entendida como a justaposição do ensino especial ao regular, ocasionando o inchaço dessa modalidade pelo deslocamento de profissionais, recursos, métodos e técnicas da educação especial às escolas comuns. Quanto à inclusão, questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e da educação comum, como também o próprio conceito de integração. Ela é incompatível com a integração, pois prevê inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos devem frequentar as salas de aula do ensino regular. O objetivo da integração é inserir um aluno ou um grupo de alunos que foi anteriormente excluído. O mote da inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar. As escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos, estruturado em função dessas necessidades. A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldade de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. Os alunos com deficiência constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos. Todos sabemos, porém, que a maioria dos que fracassam na escola não vem do ensino especial, mas possivelmente acabará nele. O radicalismo da inclusão vem do fato de exigir uma mudança de paradigma educacional, a qual já nos referimos anteriormente. As escolas inclusivas atendem a todos os alunos sem discriminar, sem trabalhar à parte com algum deles, sem estabelecer regras específicas para planejar, ensinar e avaliar alguns por meio de currículos adaptados, atividades diferenciadas, avaliação simplificada em seus objetivos. Pode-se, pois, imaginar o impacto da inclusão no sistema de ensino. Na perspectiva da inclusão, o sistema de ensino é provocado, desestabilizado, pois o objetivo é não excluir ninguém, melhorando a qualidade do ensino das escolas e atingindo todos os alunos que fracassam nas salas de aula. A metáfora da inclusão é o caleidoscópio. Essa imagem foi bem escrita por uma de suas grandes defensoras, Marcia Forrest. Tive o privilégio de conhecê-la em Toronto, no Canadá, em 1996, quando a visitei em sua casa. Infelizmente, ela faleceu em 2001, quando estava prestes a vir ao Brasil para participar de um grande evento educacional e conhecer os projetos inclusivos de nossas redes pública e privada. Em sua homenagem, destaca como Marcia se refere ao calendoscópio educacional. Ele precisa de todos os pedaços que o compõem. Quando se retiram pedaços dele, o desenho se torna menos complexo, menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em um ambiente rico e variado. A distinção entre integração e inclusão é um bom começo para esclarecermos o processo de transformação das escolas, de modo que possam receber indistintamente todos os alunos nas salas de aulas comuns em todos os níveis e etapas de ensino. Temos já um bom número de ideias para analisar, comparar e reinterpretar o processo da implementação da inclusão escolar. Elas serão certamente retomadas, revisadas e ampliadas no próximo capítulo, final do primeiro capítulo. Muito obrigado, pessoal. Se puder, se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima.